Aleluia! Glória! Hoje é 1º de setembro. Marcos capítulo 3 diz lá que Jesus escolheu os seus 12 discípulos. E Jesus andou com estes homens durante 3 anos. E muitas pessoas não tocam nesse assunto. Esses 3 anos foi de cura interior, foi de libertação, foi de moldar caráter, de aperfeiçoamento da vida de cada um deles. E quando Jesus viu que todos estavam prontos, o que foi que Jesus fez? Jesus subiu para a glória e deixou-os aí. Ou seja, Jesus não foi para a glória enquanto não percebeu que todos eles estavam preparados para curar a outros, para libertar a outros, para transformar a outros. E nesse tempo, quantas pessoas que exercem o ministério, que fazem alguma coisa no reino, foram curadas de verdade, foram libertas de verdade? E esses que causam escândalo? Então, na verdade, nós temos que ser cristãos, servos do Senhor de verdade. Mediante a palavra de Deus, queridos, todos aqueles que quiserem servir ao Senhor, estar primeiramente na presença de Deus, serão exortados, ensinados. Lembra quando Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e vem e siga-me. Meu Deus do céu. Lembra como era a pregação de João Batista? Ele queria que as pessoas se convertessem, fossem libertas, mas quando ele via as pessoas vindo, os religiosos principalmente, ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Então eu vou dizer assim, fica bem claro, o evangelho não é para aqueles que se acham fracos, coitadinho, vitimizados, perseguidos, atacados, não. Nós temos que aprender a amadurecer. E o amadurecimento não vem com coisa leve, com coisa suave. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é confronto para todos nós. Jesus chega a dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a guerra. Para quem acha que o evangelho é moleza, é coisa fácil, é só bênção, milagre, porta aberta, vitória, revelações, unção, fogo. Em João capítulo 6 diz a palavra que a pregação de Jesus foi tão forte que eles disseram claramente: essa palavra é muito dura, quem poderá suportar? Aí depois diz a palavra, a partir daquele momento, muitos dos discípulos abandonaram a Jesus. Hoje é diferente disso? Não. Muitos largam a Jesus por qualquer maneira, por qualquer motivo. Se forem pressionados, se forem exortados, se forem instruídos, eles vão abandonar Jesus porque todo mundo quer andar da sua própria maneira e quer que Jesus aceite tudo. E a palavra de Jesus foi dura para aquelas pessoas ali, não suportaram e foram embora. E Jesus não foi atrás. Lembra quando um homem trouxe o seu filho para que expulsasse o demônio dele e os discípulos não conseguiram? Jesus vem, expulsa os demônios e depois pergunta: o que foi que houve aqui? Aí o homem vai e diz: eu trouxe meu filho para que expulsasse o demônio, mas os teus discípulos não conseguiram. E Jesus pegou leve? Jesus foi suave? Não, Jesus estava ensinando, estava treinando, era um treinamento intensivo. Jesus chega para os discípulos e diz assim: vocês são uma geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Meus amados, isso aí não é fácil não. Jesus chegar para alguém e dizer assim: eu não suporto mais andar com vocês, eu não aguento mais ver a incredulidade de vocês. Ou seja, Jesus estava chamando atenção para que eles pudessem entender como deveria proceder, ter fé, ter disciplina, ter ousadia. Então Jesus estava ensinando esses homens durante 3 anos. Aceita a disciplina que vem do Senhor. Observe claramente que quando Jesus chamou os 12, ele chamou para andar com ele durante 3 anos. Mas não foi só para passear não, para andar junto, ver milagre. Não. Era confronto. Aonde Jesus estava, eles estavam juntos. 24 horas por dia, onde Jesus almoçava, eles almoçavam, onde Jesus dormia, eles dormiam, por onde Jesus passava, eles passavam, estava junto o tempo todo. Mas sabe por quê? Porque era um processo de cura interior, de libertação profunda para tirar todo mau comportamento, atitudes, ações, reações, como você vê na Bíblia, todos eles sendo confrontados. Meu Deus do céu, Pedro, porque trouxe uma palavra aparentemente sutil, Jesus olhou para ele e disse: arreda-te, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Hoje, se alguma pessoa for confrontada na igreja, ele se afasta da igreja e sai falando mal de todo mundo, criticando todo mundo, porque não se permite ser admoestado, ser ensinado.
Muitos conhecem a história de Paulo, sabe que Paulo aprendeu aos pés do homem mais instruído de todos, Gamaliel. Mas quando ele veio para Jesus, o que todo mundo fez? Os discípulos: olha, você vai se afastar, você não vai pregar o evangelho agora não, você não vai fazer a obra agora não, por mais que você tenha muito conhecimento, você vai ser afastado. Ele passou 3 anos para reaprender, para ser curado, para tirar as feridas, para tirar tanta coisa dele, até mesmo talvez o egocentrismo, talvez a soberba, para reaprender o que era verdadeiramente se tornar um discípulo do Senhor Jesus. E o que ele diz? Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Então todos têm que ser treinados, todos têm que ser exortados, todos têm que ser ensinados. E quem não aceita ensino, quem não aceita exortação, não está preparado para ser discípulo, não está preparado para servir ao Senhor. E simplesmente eu digo para vocês, se nós não conseguimos obedecer um pastor, um bispo, um apóstolo, um líder que foi colocado com autoridade sobre as nossas vidas, como é que nós dizemos que estamos obedecendo a Deus a quem nós não vemos? Se nós não obedecemos um líder que ministra segundo a palavra, se você foi exortado, se você foi disciplinado, se você foi chamado a atenção, tem base bíblica naquilo que você foi chamado a atenção? Então pronto, se você desprezar, rejeitar, aí eu vou dizer: como você diz que é servo do Senhor Jesus, que obedece a Ele? Na verdade, meu amado, essas pessoas estão sendo servos de si mesmos, estão sendo ministros de si mesmos, pastores de si mesmos. Meu Deus do céu! Então, só vão obedecer às suas vozes de engano, de mentira e muitas das vezes até mesmo maligna. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se obedecemos a palavra, estaremos obedecendo a Deus. E baseado em tudo isso que eu estou falando, Deus me conduziu a ministrar cura interior para nosso ministério, para a nossa igreja e para quem se aproximar de nós, para quem assistir às lives. Nós estaremos ministrando cura interior todo esse mês de setembro. E Deus mandou colocar isso como norma. Todo mundo que vier ser ungido para qualquer coisa, uma unção definitiva, para um ministério, para um chamado específico, vai ter que passar por um processo de cura interior e de libertação. Pode vir com todos os títulos, pode vir com todas as funções ministeriais, mas só irá exercer alguma coisa dentro do nosso ministério se passar por um processo de cura interior e de libertação. Se não passar por esse processo, pode ter certeza, não vão exercer nada, não vão fazer nada. Porque a obra do Senhor é séria. Se Jesus não aceitou a coisa de qualquer maneira, por que eu vou aceitar? Então eu estou seguindo um comando de Deus para que todos sejam bem-sucedidos em tudo. E mediante a palavra de Deus, queridos, a Bíblia diz: aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Não tem como alguém dizer que está ouvindo a Deus, que está servindo a Deus, com o coração cheio de ferida, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor. Não lê Bíblia, não ora, não se consagra, não foge do pecado. Como é que essa pessoa está servindo ao Senhor? Mostra lá os discípulos, se eles andavam pela sua própria vontade, se faziam o que queriam. Meu Deus do céu! Por isso que Paulo diz: o viver que hoje, agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então seja fiel, seja um discípulo que obedece, seja um discípulo que anda segundo a vontade do Senhor. Você será bem sucedido na sua vida, sua casa, sua família, sua história. O seu ministério será abençoado. Todas as áreas da sua vida serão abençoadas tremendamente por ser um discípulo de excelência.